Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos mais uma vez por tua palavra. Pedimos agora, Pai, que o teu Santo Espírito nos esclareça o entendimento para que possamos entendê-la e que o teu Santo Espírito aplique no nosso coração, ó Pai, nos mostre onde nós temos errado e nos ajude, Pai, a fazermos a tua vontade. É o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em nossos dias, pecado não é coisa séria. Homens de família com aparência respeitável desviam verbas, pagam propina, recebem suborno. Homens com aparência confiável sonegam impostos, compram produtos de maneira ilícita, consomem produtos pirata, burlam a lei, dão um jeitinho para fazer os seus negócios. O roubo só é grave nos nossos dias se alguém perceber. Se alguém não perceber, é até algo bastante interessante. O adultério também perdeu muito da sua gravidade. Novelas, seriados, parece que até incentivam esta prática. A prostituição caminha no nosso país para ser oficializada. Há deputados propondo que prostitutas tenham carteira assinada. O pecado deixou de ser coisa séria na mente das pessoas, e o mundo vai assim caminhando no rumo do materialismo e da carnalidade. Até mesmo na igreja, os crentes temem pecados como furto, assassinato, adultério, mas não temem pecados como quebra do domingo, como o uso do nome de Deus em vão, como que se a primeira tábua da lei, os primeiros 4 mandamentos, fossem mais fracos que a segunda tábua da lei. Há muito temor pela segunda tábua, mas pouca atenção à primeira tábua da lei. Teme-se muito pecar contra o próximo, que são os 6 últimos mandamentos, mas teme-se quase nada pecar contra Deus nos 4 primeiros mandamentos. Na igreja de hoje, aliás, muitos acham que 10 mandamentos é coisa do Antigo Testamento, que não estão mais em vigor, e se esquecem de que Jesus Cristo começa o seu ministério justamente dizendo: eu não vim anular a lei, eu vim cumpri-la. E aí ele passa em revisão parte dos 10 mandamentos no Sermão do Monte, não tornando-os mais fracos, mas tornando-os mais fortes, resgatando o espírito da lei. Ouvistes que foi dito: não matarás, eu porém vos digo, todo aquele que chamar seu irmão tolo já é passível de tribunal.
Ouvistes que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, todo aquele que olhar com intenção impura para uma mulher, já adulterou com ela. Jesus pega um mandamento que já era sério e o leva às motivações, ele resgata o espírito da lei, mostrando que pecar até no coração já é pecado. Então, 10 mandamentos estão totalmente em vigor, Cristo os confirmou, nós devemos seguir os 10 mandamentos. Assim, meus irmãos, nesta noite nós vamos ver a atualidade dos 10 mandamentos e os seus objetivos. Quais são os objetivos dos 10 mandamentos? E o primeiro objetivo que nós podemos olhar para os 10 mandamentos é nos servir de espelho. Os 10 mandamentos e toda a lei nos é espelho. Mas os 10 mandamentos são o resumo da lei. O Pentateuco é resumido nos 10 mandamentos. E nesse sentido, os 10 mandamentos funcionam como um espelho cristalino, mostrando primeiro as perfeições de Deus, refletindo as perfeições de Deus para nós. Nós vemos, por exemplo, no primeiro mandamento, a unicidade de Deus, a sua singularidade. Não terás outros deuses diante de mim. Deus é único e só Ele deve ser adorado. Mas pastor, se Deus é um só, esse mandamento não é sem sentido. Se Deus não é um só, por que dizer que as pessoas não devem ter outros deuses? Porque o ser humano, como disse João Calvino, a imaginação humana é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. A nossa imaginação faz ídolos para nós. Mas não pense em ídolos de barro. Eu duvido que um de vocês tenha um ídolo de barro na sua casa. A idolatria moderna é mais sofisticada. Os nossos pecados são mais sutis, mas igualmente odiosos ao nosso Senhor. E você pode descobrir qual é o seu ídolo na abordagem do refúgio. O que você faz quando você está numa situação muito difícil? Quando você está com um problema muito sério? Onde é que você vai buscar refúgio? Algumas pessoas buscam refúgio no cigarro. A cena clássica de um indivíduo de um homem ou uma mulher com muitos problemas saindo do escritório para acender um cigarro para ver se acalma. Muitas pessoas buscam refúgio no cigarro. Muitas pessoas buscam refúgio nas drogas. A vida está tão ruim que vão para substâncias alucinógenas, tentando fugir da realidade. Muitas pessoas vão buscar refúgio na bebida. A cena também é clássica, do indivíduo que teve muitos problemas no dia indo para o bar beber uma cerveja, para afogar as mágoas na cerveja ou em alguma água ardente. Refúgio. Muitos buscam refúgio na pornografia, na prostituição, na sexualidade que é odiosa aos olhos de Deus. Muitos buscam refúgio na comida. Estão ansiosos, estão preocupados e vão para a geladeira. E vão comer, porque a comida é uma fonte de satisfação, só que é uma satisfação humana, física, que perece, e é o refúgio de muita gente. Muitos vão buscar refúgio nas compras. Aliás, há psicólogos que recomendam: está triste? Vá ao shopping fazer uma comprinha. Isso é refúgio. Essas coisas, meus irmãos, elas são coisas que podem dar um certo alívio ali no minuto ou na hora, mas que não são refúgios verdadeiros. O que diz o Salmo 46, versículo 1? Qual é o refúgio do crente? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Para onde o crente corre quando a situação está triste? Não deve ser para o shopping, não deve ser para a geladeira, não deve ser para o maço de cigarros, não deve ser para o bar, deve ser para o quarto, dobrar os joelhos e buscar a Deus em oração, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não faça do cigarro o teu refúgio, não faça da bebida o teu refúgio, não faça da pornografia o teu refúgio. Nas situações difíceis, corra para Deus, dobre os joelhos, lance sobre Ele as tuas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Então, os crentes, eles quebram o primeiro mandamento quando eles fabricam deuses para colocarem nesses deuses o seu refúgio. Substâncias, entretenimento e coisas
assim: Deus é o nosso refúgio. O primeiro mandamento reflete que nós devemos buscar a Deus somente, Ele é o nosso refúgio. Não podemos fazer outros deuses criados à nossa própria semelhança. O segundo mandamento reflete a essência de Deus e o modo correto que Ele deve ser adorado. O segundo mandamento está aí no versículo 4, não farás para ti imagem de escultura. Deus é espírito e não admite ser transformado em coisas visíveis, em obras de escultura, obras das mãos dos homens. A revelação, meus irmãos, nos veio pela palavra de Deus. É um Deus que fala, não é um Deus que se mostra com desenhos, é um Deus que fala. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É por isso que nós não toleramos, é por isso que a palavra não tolera imagens. O culto a imagens é quebrar o segundo mandamento, porque está muito claro: não farás para ti imagem de semelhança. Os romanistas, no decorrer da história, se justificaram dizendo: não, nós temos uma imagem, mas nós não adoramos, nós apenas veneramos, como se houvesse diferença na expressão. O mandamento é anterior a isso. O mandamento diz: não faça imagem. Não é para fazer e tratar com respeito sem adoração, é para não fazer. É para não fazer. As obras de mãos de homens não podem reproduzir o Deus glorioso, porque Ele é espírito e Ele não admite ser colocado, limitado em uma obra de mãos de homens. O segundo mandamento, então, nos mostra a grandeza e a glória do nosso Deus, que não cabe em coisas humanas, que não cabe em estátuas, que não cabe em arremedos de Deus, que o ser humano possa fazer com as suas mãos. E a partir daí nós temos o modo correto de adorar a Deus, que não é por meio de imagens, mas que é um modo espiritual, um modo que Ele se agrada. O terceiro mandamento reflete a santidade de Deus. É um Deus santo que cuida do seu nome. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus é precioso, o nome de Deus é sagrado. No primeiro pedido da oração dominical, nós pedimos a mesma coisa: santificado seja o teu nome, que o teu nome seja reservado, que o teu nome seja usado com santidade no nosso meio. Então, muito cuidado para não quebrar o terceiro mandamento, usando o nome de Deus com piadinhas de internet, com e-mails curiosos, colocando Deus em situações em que Ele não se agrada. Cuidado para não usar o nome de Deus em situações de expressões de raiva ou de expressões de desabafo. O nome de Deus é santo, ele deve ser reservado para culto, para ocasiões solenes. E há um aspecto também que as pessoas usam o nome de Deus em vão, quando colocam o nome de Deus em heresias ou em igrejas que não tem nada a ver com Deus, mas o nome de Deus está lá. Por exemplo, as igrejas que só falam em dinheiro e usam o nome de Deus, elas estão quebrando o terceiro mandamento, porque estão colocando Deus num lugar onde Ele não é exaltado, onde Ele não é glorificado. Algumas igrejas por aí, da teologia da prosperidade, estão mais interessadas no enriquecimento material, não estão interessadas na glória de Deus, estão usando o nome de Deus em vão. Deus nunca deu licença para que o nome dele fosse usado por estas igrejas que só pensam em dinheiro, que pregam o materialismo, que pregam a cobiça. O nome de Deus, então, ele é blasfemado nesses lugares. O terceiro mandamento reflete um Deus santo que diz que o seu nome deve ser usado com toda a santidade. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento, meus irmãos, reflete a santidade de Deus no modo de adoração. O Deus que deve ser adorado, o Deus que desde o início do mundo separou um dia para que ele fosse adorado. Nós estamos em Êxodo 20, mas lembre-se que lá em Gênesis, Deus criou o mundo em 6 dias e o sétimo dia ele santificou, para que fosse um dia santo.
para que no 7º dia as relações de trabalho, elas parassem, elas cessassem. E é por isso que aqui nos 10 mandamentos, os mandamentos começam com a palavra não. Não, 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 mas quando chega no 4º mandamento, você tem o lembra-te. Lembra-te, porque não é novidade, porque esse mandamento foi dado na criação. É o mandamento de nós trabalharmos 6 dias e descansarmos e consagrarmos e santificarmos um dia para o Senhor. Nós vemos que Deus deve ser adorado. Nós o adoramos todos os dias, mas nós separamos um dia na semana, 24 horas, para focar nas coisas do Senhor, para nos reunirmos como igreja, para estudar a sua palavra. É muito popular no meio evangélico hoje a ideia de que você não deve ter um dia apenas, que todos os dias são do Senhor. Mas como diz Michael Horton num dos seus livros, Um Caminho Melhor, ele diz que aqueles que dizem que todos os dias são do Senhor, geralmente não adoram o Senhor em todos os dias. Tem breves momentos de meditação durante o dia, mas nunca tem um dia guardado, como a Bíblia nos ensina, como é a tradição dos nossos pais espirituais de Westminster, que escreveram Confissão de Fé e os Catecismos, como foi a tradição dos nossos pais espirituais na Reforma, trabalharmos 6 dias, mas em um dia nós pararmos nossas atividades, é o dia do Senhor. No Antigo Testamento era o sábado. Como Cristo é o Senhor do sábado, Ele mudou o dia para o domingo. E você tem alguns relatos no Novo Testamento da igreja não se reunindo mais no sábado, mas se reunindo no primeiro dia da semana. E isso foi tão forte que o primeiro dia da semana foi nomeado como dia do Senhor. Domingo, que é de origem latina, ele tem a ver com o Senhor, Dominus, é do Senhor, é o dia do Senhor. É por isso que o domingo chama domingo, porque no passado a tradição era tão forte em reservar o primeiro dia da semana como sendo o dia do Senhor, para fazer as coisas do Senhor, que o nome foi associado. O primeiro dia da semana é o dia do Senhor. Nós temos, meus irmãos, textos que mostram a igreja então guardando agora o primeiro dia da semana. De modo prático, domingo não é dia de trabalhar. Eu sei que alguns dos irmãos são obrigados a trabalhar no domingo, não é? Você tem uma autoridade acima de você, mas no que depender de você, não trabalhe no domingo. Domingo não é dia de lavar roupa, domingo não é dia de lavar carro, domingo não é dia de ir ao shopping, domingo não é dia de ir ao restaurante, domingo não é dia de fazer compras, domingo é um dia que nós focamos nas coisas do Senhor. Todos esses exemplos que eu dei podem ser feitos nos outros 6 dias. Guarde o dia do Senhor para as coisas do Senhor. E você vai perceber o bem que isso vai fazer à tua alma, quando você dedicar de fato um dia todo para a alimentação na casa do Senhor, participando dos seus trabalhos. O dia do Senhor é um dia esquecido. Alguns autores têm mencionado isso. O mundo evangélico acha que você não precisa mais guardar o domingo. E há igrejas nos Estados Unidos mudando os cultos do domingo para sexta-feira à noite, para que no domingo eles possam ir ao shopping, possam fazer outras atividades. Um dia desses, no seminário, alguém me falou de uma igreja em que o pastor fez uma escala para uma vez por mês cada um dos presbíteros poder faltar na igreja para ir no shopping passear com a família, em pleno domingo. Meus irmãos, e se os reformadores estivessem entre nós, se os apóstolos estivessem entre nós, eles teriam um ataque do coração ouvindo uma coisa dessa. Porque a tradição cristã, desde Êxodo 20, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a história da igreja foi que o primeiro dia é o dia do Senhor. Nele nós não fazemos atividades, nem nós, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem os servos, nem os empregados ou quem estiver embaixo do nosso comando. É um dia para o descanso do nosso corpo, é um dia para o descanso da nossa alma. É um dia por excelência para as obras de misericórdia, quando você pode visitar familiares, quando você pode visitar um hospital, um asilo, uma creche. É um dia para você descansar,
é um dia para você se consagrar às coisas de Deus. Este é o quarto mandamento. E assim você vê refletido o culto que nós devemos ao Senhor, que é diário, mas que tem foco no primeiro dia. A lei como espelho. O quinto mandamento reflete agora as nossas imperfeições, reflete a nossa insubmissão e a nossa rebeldia. O quinto mandamento é o relacionado aos nossos pais. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Na Bíblia, a expressão pai, muitas vezes é uma expressão ampla, que atinge os superiores, as autoridades, os governantes. É por isso que, tanto em Westminster quanto na época da Reforma, eles olhavam para esse mandamento e não aplicavam apenas ao pai e à mãe sanguíneos, mas a todas as autoridades. É um mandamento que nos ensina a submissão às autoridades. E por outro lado, como espelho, reflete a nossa rebeldia, a nossa dificuldade em obedecer ordens, a nossa dificuldade em nos submetermos ao comando de alguém. O sexto mandamento, não matarás, reflete a nossa pecaminosidade, o nosso ódio, a nossa raiva. Cristo ensinou que é possível matar no coração. O sétimo mandamento reflete a nossa inclinação ao adultério, à sensualidade, à imoralidade. E Cristo mostra que apenas um olhar malicioso já é pecado. É por isso que nós devemos cuidar dos nossos olhos. Davi caiu em um adultério terrível, porque não cuidou dos seus olhos, porque ficou contemplando mulheres no seu reino e adulterou com Batseba. O oitavo mandamento mostra a nossa inclinação a querer o que é dos outros, o não furtarás. A nossa inclinação a ganhar as coisas de modo fácil, sem trabalho, desrespeitando o que é dos outros. O nono mandamento, não dirás falso testemunho, verso 16, reflete a nossa inclinação a pecados da língua, a falar mal do próximo, a caluniar, a mentir. João Calvino disse que com o sexto mandamento, na verdade, com o oitavo mandamento, não furtarás, Deus amarra nossas mãos. E com o nono mandamento, Ele amarra a nossa língua, para que nós não pequemos com a nossa língua, para que nós tomemos cuidado com aquilo que nós falamos do nosso próximo. O décimo mandamento reflete finalmente a nossa cobiça, o desejo de ter o que é dos outros. É o mandamento mais secreto, é o décimo mandamento. Repare, o décimo mandamento, o não cobiçarás, ele dificilmente é externalizado. O não matarás é externalizado com raiva, com ódio e com homicídio. O não furtarás também. Mas o não cobiçarás é o mais interno. É possível a pessoa ter alta cobiça no coração e as pessoas não conhecerem. Por isso, esse é um mandamento perigoso. Cuidado. Peça a Deus o contentamento. Peça a Deus que refreie a tua cobiça. Nós vivemos num mundo de cobiça. Nós vivemos num mundo de materialismo. Nós vivemos num mundo que os profissionais de marketing nos convencem de que nós precisamos cada vez mais coisas. É difícil. Nós estamos lutando contra a correnteza. Peça para Deus abrandar no seu coração o desejo por bens, abrandar a tua cobiça, porque este é um mandamento do Senhor. Assim, meus irmãos, o primeiro objetivo da lei é nos servir de espelho, é mostrar as perfeições de Deus e mostrar a nossa pecaminosidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, capítulo 5, verso 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei é esse espelho que revela o nosso pecado, a nossa ofensa. Esta é a primeira função da lei. A segunda função, o objetivo da lei é nos ser espada. E a espada é uma figura clássica na Bíblia para refrear o mal, para tolher as más ações, para controlar a malignidade do mundo. A lei, através das suas ameaças de castigo, ela nos refreia do mal. E se você observou bem, os 10 mandamentos, na sua maioria, tem não, 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 não. Justamente para nos refrear, para nos dar um limite. Por causa do pecado nós precisamos de não. Por causa do pecado nós precisamos de limites. E é isso que Deus faz na sua lei.
e as suas ameaças de punição são o que seguram a humanidade. Assim, meus irmãos, nos 10 mandamentos, Deus exige respeito à sua pessoa única no primeiro mandamento, ao modo como nós devemos adorá-lo, respeito ao seu nome, respeito à integridade física das pessoas, no não matarás, a vida das pessoas, respeito à reputação das pessoas, no não dirás falso testemunho, respeito à família, tanto no honra teu pai e a tua mãe, no 5º, quanto no 7º, não adulterarás, é o respeito à família, respeito ao trabalho e ao descanso semanal. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, incentiva ao trabalho, mas no 7º dia é o dia do Senhor. E o respeito à propriedade de cada um, tanto no não furtarás como no não cobiçarás. Cuide do que é seu, respeite a propriedade do próximo. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 13, ele disse: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. A lei de Deus, meus irmãos, ela não é só para os crentes, ela é para a humanidade. Não é à toa que Deus espalhou a sua lei dentro da sua providência pelo mundo. Os princípios do Decálogo estão espalhados por todos os códigos civis. Dê uma olhada nos países do mundo inteiro e você vai perceber que assassinato é crime, que furto é crime e alguns outros. Deus, na sua providência, espalhou a sua lei pela terra para tolher e para regular e refrear o mal. O segundo objetivo da lei é nos servir de espada, espelho, espada e, por fim, é nos servir de aio. E aio é uma palavra que aparece na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que é o aio? Aio era um escravo responsável em pegar as crianças e conduzir até a escola. Era um escravo responsável pela educação e pela disciplina das pessoas. Paulo está dizendo então que a lei foi justamente esse aio que nos levou para Cristo, porque a lei não salva, a lei só condena, a lei mostra os nossos pecados e não tem como nos salvar, só como nos condenar. A lei é o que nos ofende, mas a lei nos guiou para aquele que salva, nos guiou para Cristo. É por isso que Paulo usa essa expressão, que a lei foi como um aio nos conduzindo para Cristo. O reformador João Calvino, comentando esse versículo, ele diz assim: a lei era a gramática da teologia, que depois de levar seus alunos por um breve caminho, os entregou à fé. A lei nos conduz à fé, a lei nos conduz a Cristo. A palavra aio na Bíblia, no grego, é paidagogos, de onde veio o pedagogo da língua portuguesa, porque tinha justamente essa função pedagógica, didática, de ensinar, de conduzir para Cristo. Irmãos, a lei é um espelho que mostra as nossas faltas, é uma espada que refreia o nosso mal, mas não salva. Ela conduz para aquele que salva, ela conduz para Cristo. É por isso que nós amamos a lei. A lei, num primeiro momento, nos parece aterrorizante, mas quando nós entendemos que a lei nos conduz a Cristo, nós voltamos a amar a lei, de modo que a lei não nos salva, mas a lei é a expressão de Deus sobre a nossa vida, e nós amamos a sua lei, porque é pela lei que nós vivemos dentro daquilo que Deus quer que nós vivamos. É Cristo quem pode nos limpar dos nossos pecados e nos conduzir à salvação. É pela lei que nós temos a verificação ou o ensino das nossas boas obras, daquilo que Deus quer que nós façamos. Quando nós falamos em boas obras, não imagine dar uma esmola para uma pessoa, um presentinho no Natal. Boas obras é tudo que nós fazemos na vida de bem, daquilo que Deus nos ensina a fazer.
E a partir de um estudo e de uma aceitação da lei de Deus, ou de uma obediência à lei de Deus, é que nós nos tornamos aptos para toda boa obra, para sermos melhores maridos, melhores esposas, para sermos melhores vizinhos, para sermos melhores funcionários. Aliás, meus irmãos, é muito estranha a figura do indivíduo que se diz evangélico, mas é péssimo funcionário, é péssimo amigo, é péssimo vizinho. Ele não aprendeu as boas obras ainda, porque a lei de Deus, seguirmos a Cristo Jesus obedecendo, faz de nós pessoas mais amáveis, pessoas mais sensíveis, pessoas mais simpáticas, pessoas que fazem o bem por meio das boas obras, pessoas que dão o assento no ônibus quando entra um velhinho ou uma mulher, pessoas que param o elevador, pessoas que dão a vez no trânsito. Há pouco tempo atrás, eu fui pregar fora de São Paulo, no outro estado, e a pessoa que nos recebeu estava nos guiando pela cidade, mostrando alguns pontos no seu carro, e eu estava sentado do lado, né? E impressionante, aquela motorista não dava vez para ninguém, as pessoas dando seta pedindo, e ela passava e ninguém tinha vez. E eu pensei, puxa vida, está faltando um pouco de boas obras aqui, não é? Está faltando um pouco de gentileza, de dar a vez para o próximo, de não considerar-se superior aos outros. Tudo isso o Evangelho nos ensina, meus irmãos. É por isso que cristãos de fato, eles têm a teologia correta, mas a teologia correta os leva a viverem como Cristo viveu, sendo pessoas agradáveis, pessoas bondosas, pessoas que exalam o amor de Cristo. Nós já falamos aqui que nos primeiros séculos da igreja, quando os pagãos tinham os seus filhos, e quando eram meninas principalmente, as meninas eram jogadas, eram abandonadas na rua pelos bueiros, né? Os pagãos, eles queriam filhos homens, e eles abandonavam os recém-nascidos pelas ruas. Sabe quem é que ia recolher os recém-nascidos? Os cristãos. Eram os cristãos. Os cristãos eram conhecidos por sua misericórdia. Os cristãos eram conhecidos por seu amor. Onde estão os cristãos hoje, meus irmãos? Os lugares para a adoção de filhos estão cheios de crianças. Onde estão os cristãos? Os cristãos estão por aí dizendo, não, eu só vou ter um filho, porque filho dá muito trabalho. Então, as coisas mudaram, e mudaram muito. Não é à toa que o nosso país não é influenciado pelo cristianismo, porque é um país em que os crentes não vivem o cristianismo. É só por isso. Porque os cristãos, no decorrer da história, sempre foram exemplos de boas obras, de boas ações. Os cristãos impactaram este mundo, mostrando na vida deles o exemplo de Cristo, o nosso Senhor. E a nossa igreja tem que retomar esses exemplos e o procedimento do nosso Senhor, o nosso Salvador. Meus irmãos, a lei, ela nos é espelho, ela nos é espada e principalmente ela nos é aio, nos conduzindo a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Concluindo, em nossos dias, pecado não é coisa séria. A corrupção por que passa o nosso país, envolvendo boa parte dos nossos políticos, é uma mostra real disso. Mas não apenas os políticos. O povo gosta das pequenas corrupções. O povo, tendo chance de ludibriar o sistema, faz. É um povo que aprecia as caixinhas, os pequenos subornos, os chamados gatos de telefone, de luz, os códigos para burlar o celular. É um povo corrupto na sua base. Nós reclamamos dos políticos, mas os políticos são pessoas do povo que foram submetidas a maiores valores financeiros, é só isso. Geralmente, o corrupto que está lá em cima era um corrupto que estava aqui embaixo, comprando sem nota porque é mais barato, dando um jeito no imposto de renda para não pagar, comprando atestado falso para passar na faculdade,
O povo, meus irmãos, sem Cristo, ele gosta das pequenas corrupções. E não tem moral nenhuma para apontar o dedo para os políticos, porque a maioria do povo, se fosse submetida às cifras e aos valores que os políticos lidam, estaria fazendo a mesma coisa. Tudo isso, meus irmãos, tem uma causa: ao distanciamento de Deus e dos valores de Deus, de uma percepção de que pecado, ou crime, ou desvio e essas coisas são pecados contra o nosso Deus. E aliás, se você tem pecado nas pequenas corrupções, arrependa-se e mude os seus caminhos. Eu já contei aqui, que no passado, eu sempre ligado muito em informática, eu fui confrontado por Deus por ter uma gaveta cheia de CDs com programas de computador piratas. E os programas mais caros, e eu tinha todos pirateados numa gaveta do meu computador. E Deus me confrontou e eu dei um fim, eu quebrei todos aqueles CDs. E eu limpei a minha vida de pirataria, de coisas erradas. Então, se você tem caído nos pequenos pecados, nos chamados pequenos pecados, limpe a sua vida. Saiba que Deus exige fidelidade nas pequenas coisas. Não é porque é um chocolate roubado que deixa de ser roubo. Não é porque é um produto pirateado que deixa de ser roubo. Seja fiel a Deus nas pequenas coisas, nas chamadas pequenas coisas. Ele quer fidelidade nossa de todo o nosso coração. Aliás, olhe para os pecados da primeira tábua com o mesmo temor que você olha para os pecados da segunda tábua. Quando eu falo primeira tábua, 4 primeiros mandamentos que têm relação com Deus. Segunda tábua, 6 mandamentos que têm relação com o próximo. Comece a olhar para os pecados da primeira tábua com o mesmo temor com que você olha para os pecados da segunda tábua. E assim, quando você for tentado a buscar refúgio em outras coisas, lembre-se que isso é um pecado tão grave quanto um adultério. Trocar Deus por outras coisas é um adultério de fato. Quando você busca refúgio em outra coisa que não é Deus, a Bíblia chama isso de adultério. Lembra-se dos deuses imaginários da Bíblia? Baal, Astarote, Dagon. Meus irmãos, eram deuses de prosperidade, eram deuses de fertilidade. Por que o povo pedia Baal? Porque os adeptos da religião de Baal diziam que se o povo fizesse sacrifícios para Baal, ele mandaria chuvas. É por isso que o povo ia para Baal. Era como que um atalho para conseguir chuvas para a sua plantação. E Deus chama isso na sua palavra de adultério, de modo que quando você vai buscar refúgio no cigarro, na bebida, no entretenimento, no chocolate, na comida, seja em qualquer outra coisa, você está trocando o teu Deus, você está adulterando. Então, quando você for tentado a quebrar o primeiro mandamento, pense na seriedade. Quando você for tentado a quebrar o terceiro mandamento, que é o não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembre-se de que Deus é santo e Ele vai cobrar o uso que você faz do seu nome. Na dúvida se você vai ou não no domingo na igreja, o quarto mandamento. Quando você ficar na dúvida se você vai ou não no domingo, puxa, amanhã não sei se eu vou, porque eu tenho que estudar, passear, eu quero dormir mais, lembre-se que você vai quebrar um mandamento. Pense se você teria essa aptidão para quebrar o mandamento do assassinato ou o mandamento do furto. É um mandamento, não é mais fraco. Nenhum lugar da Bíblia mostra um mandamento mais fraco. Aliás, pense naquela frase que a decisão de ir ao culto no domingo é uma decisão feita uma vez na vida, não no sábado à noite. Não no sábado à noite. Quando você se comprometeu a seguir a Cristo, você decidiu que a partir daí, todos os domingos da sua vida você estaria na igreja, honrando o nome do Senhor. Livre-se dessa decisão de, será que amanhã eu vou na igreja? Não. Decida uma vez por todas, que todos os domingos você será fiel ao Senhor. Aliás, nós não fazemos isso com emprego, né? Amanhã é segunda-feira. Duvido que alguém esteja pensando aqui, puxa, que dias eu vou trabalhar essa semana, hein? Meu chefe vai entender, eu estou cansado. Não, você não pensa assim.
Então honre o nome do Senhor e guarde o domingo para o Senhor, para cultuar ao Senhor. Leve a sério os mandamentos do Senhor, com Deus não se brinca. Concluindo, José do Egito, quando foi tentado, quando houve aquela tentativa da esposa de Potifar em seduzir José do Egito, os irmãos se lembram da resposta que ele deu? Ele não disse, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu patrão. Ele disse, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus. O adultério nos parece uma quebra contra pessoas, mas José ele percebeu que todo pecado é uma quebra primeiro de relacionamento com Deus. Deus é o primeiro ofendido nos nossos pecados. Cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Deus estava em primeiro lugar na mente de José do Egito. Era o primeiro ofendido e, na verdade, ainda é. Quando você decide pecar, Deus é o primeiro ofendido. Pense nisso. Que Deus nos abençoe. Amém.